Radar. Papo Cabeça. 6h21, olha, na semana que vem acontece a Semana da Neuroarquitetura, que vai reunir aí profissionais da área, profissionais renomados aqui em Salvador a partir de segunda-feira, para falar sobre esse evento e também para explicar melhor para você, ouvinte, entrar aí no mundo da neuroarquitetura. A gente convidou Patrícia Brasil, que é designer de interiores e também idealizadora do evento. Patrícia, seja muito bem-vinda ao programa Radar. Prazer, Aline, muito obrigada. Estou imensamente feliz de falar da minha paixão, que é a neuroarquitetura, e que muito pouca gente conhece ainda. Por isso, exatamente, a gente pensou nessa semana. Pois é. Certamente, no dia a dia, a gente está cercado aí da neuroarquitetura, mas tem muita gente que não conhece. Então, antes da gente até falar sobre o evento, queria que você explicasse aí o conceito da neuroarquitetura para os ouvintes. Então, a neuroarquitetura nada mais é que estudos neurocientíficos trazidos para o mundo da arquitetura. Então, cada vez a gente tem mais estudos desenvolvidos pelos neurocientistas que nos ajudam a desvendar o ambiente, porque a gente vive mais de 90%, na verdade, a gente está dentro de ambientes construídos. Então, o ambiente afeta muito a gente, nem que a gente não saiba, porque é um processo inconsciente, muitas vezes, do nosso cérebro. Então, nem que a gente não saiba, a gente está sendo impactado pelo ambiente. Na verdade, não existe ambiente neutro, é o que a gente sempre fala. Ou ele vai impactar positivamente ou negativamente. Perfeito. Eu imagino que os avanços nessa área em relação aos estudos devem ter se intensificado, principalmente depois da pandemia, em que a gente era obrigado a ficar dentro de casa para se proteger. Usamos muito o termo do lockdown, mas que nada mais era do que nós ficarmos dentro dos nossos ambientes, dentro dos nossos espaços. Isso deve ter tido um grande impacto para vocês, correto? Correto. Teve sim. Na verdade, a pandemia causou um momento de pausa na gente, né? A gente foi obrigado a ficar dentro de casa, a refletir. A gente que sempre leva a vida produzindo, né? A gente não se permite muitos momentos de descanso, de reflexão. E a vida, na verdade, a natureza é feita de ciclos, né? Então, a gente acaba que fica no dia a dia, não para muito para poder refletir. E com isso, a gente começou a entender a nossa casa, a perceber a nossa casa melhor. Quando a gente não tem, por exemplo, um ambiente iluminado com luz do sol, quando a gente não tem uma vista agradável para a natureza, tudo isso passou muito a incomodar a gente dentro de casa, que já ficava obrigatoriamente confinado, né, com uma pandemia que a gente também não sabia direito o que era, onde é que ia dar tudo aquilo. E aí a gente trouxe todo esse estudo científico para poder trazer mais bem-estar e saúde, inclusive, para as pessoas. Porque, só fazendo uma brincadeirinha assim, de como o ambiente interfere na gente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Aline. Você já teve em algum ambiente, por acaso, e fez assim, vou ali pegar alguma coisa ali no quarto, por exemplo, e quando você chegou no quarto, você esqueceu. Já aconteceu com você? Quem nunca? Quem nunca? Não é? Quem nunca? E isso é exatamente o que acontece no nosso cérebro. Tem uma regiãozinha, eu não vou falar muito de forma científica, porque eu nem sou neurocientista, mas tem uma região chamada hipotálamo no nosso cérebro, e a gente, ali no hipotálamo, a gente tem o GPS mental, que é o que faz a gente reconhecer a espacialidade, e tem também a nossa compreensão de memória, a nossa conformação de memória fica ali. Então, quando a gente está no ambiente, a gente junta, o hipotálamo junta esse GPS mental com a conformação da memória, e a gente tem aquela memória de curto prazo aliada àquele espaço que a gente está. Então, a gente vai pegar alguma coisa no outro quarto, não lembra, na verdade, o que é, e aí volta para lembrar o que foi que a gente tinha pensado em pegar. Verdade. Então, a neuroarquitetura está o tempo inteiro na nossa vida. E isso, na verdade, é um grande avanço, é uma coisa muito bacana, porque como os neurocientistas estão trazendo esses estudos, né, existe a neuroarquitetura que está trazendo toda essa propriedade para a gente poder trabalhar os ambientes de forma positiva. Então, é tudo, o que eu faço questão de falar muito nessa semana é que tudo é neurocientífico. Não é nada assim de forma, sem embasamento. Não existe. São estudos neurocientíficos por neurocientistas, não somos nós arquitetos ou designers. Então, a gente está aliando o conhecimento para poder trazer bem-estar e saúde
para as pessoas dentro do ambiente, visto que a gente passa muito tempo dentro deles. Verdade. Estou conversando com Patrícia Brasil, ela é designer de interiores e idealizadora aí da Semana de Neuroarquitetura, que começa a semana que vem aqui em Salvador. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o evento. Patrícia, me corrija se eu estiver errada. Apartamentos e casas eram ambientes de transição para a gente. Acho que antes da pandemia. Era um ambiente assim que a gente buscava ser um espaço de que tudo tivesse compacto, que tudo tivesse ali bem fácil para a gente se localizar. E eu acho que depois dessa situação que a gente viveu, as pessoas devem te procurar, né? Porque você é designer de interiores, para Isso. criar espaços em que elas possam ficar, confraternizar, Uhum. né? Adaptar melhor aqueles espaços para conviver ali. Não fica sendo, vou entrar em casa, vou dormir, vou sair. Não, vou entrar em casa, vou tomar um café com a família, vou, sei lá, fazer uma reunião no Google Meet. E tenho que ter esse espaço, correto? Correto. Na verdade, a gente fala que a pandemia, a gente mudou nosso conceito tanto de espaço quanto de tempo. Então, com o que é que a gente está gastando o nosso tempo, na verdade, né? A gente passou a empregar melhor o nosso tempo de útil. A gente voltou, inclusive, por exemplo, a cozinhar em casa, uma coisa que a gente muitas vezes não Verdade. fazia. Trabalhos manuais, voltou muito, todo mundo pintando, desenhando, fazendo alguma coisa de artesanato. Então, tudo isso voltou com a pandemia, porque a gente começou a dar valor a outras coisas. E muito se mudou no mercado também imobiliário, né? No mercado da gente também, de trabalho, de designers e de arquitetos, porque as pessoas começaram a querer se sentir melhor em casa. Então, o que antes era um ambiente de voltar do trabalho, ir dormir, final de semana sair, pouco ficar em casa, muitas vezes, as pessoas foram obrigadas a parar dentro das suas casas, né? Então, queriam mudar aquilo ali. Então, era uma plantinha que as pessoas queriam. Essa é a primeira coisa que todo mundo faz, assim, trazer Verdade. planta para casa, né? Arborizar. Porque a gente fala arborizar, a gente fala muito da biofilia, né, do design biofílico, que é exatamente isso, trazer a natureza para dentro de casa. Porque tudo isso são questões primárias assim da neuroarquitetura. A natureza, a luz solar, a gente traz muita questão da luz solar, da iluminação, do conforto acústico, tudo isso passou a ser sentido por quem está dentro de casa de outra forma. E também mudou a área social, agora que a gente está podendo novamente também socializar mais, né? Porque antes também não podia nem receber muito as pessoas em casa, mas agora que isso mudou um pouco, então também as pessoas estão tendo prazer de desfrutar a casa com outras pessoas. As reuniões que você citou aí, por Sim, exemplo. perfeito. Patrícia, eu queria saber de você agora sobre a semana Lado 2. É isso mesmo? Lado 2, Isso, é, Neuroarquitetura. Começa na isso. segunda-feira que vem, dia 15, vai até o dia 18. Queria que você explicasse quem pode participar. Já vi aqui que é gratuito. Como é que vai ser realizado? Dá o serviço aí completo para quem quiser participar. Do serviço. Na verdade, Lado 2 é o nome da minha empresa. Então, Sim, por isso que tem a semana Lado 2 da neuroarquitetura. A gente vai falar do dia 15 até o dia 18, né? São 4 dias falando exclusivamente de neuroarquitetura e apresentando. No primeiro dia, a gente fala, por exemplo, de visual merchandising, com Silvia, que ela é uma excelente profissional nessa área. E aí a gente sim. fala exatamente de como a gente pode mobilizar o cliente, fidelizar o cliente através da neuroarquitetura, né? Porque tem várias estratégias. Na terça e na quarta, a gente tem o Lori Crisel e a Andrea de Paiva, também trazendo muito conhecimento sobre o que é neuroarquitetura, como o ambiente nos impacta e estratégias para trabalhar esses ambientes. E, por último, na quinta-feira, a gente tem a Cristi Schuca, que ela é da Roca, que inclusive foi nossa parceira maravilhosa, que possibilitou que a gente fizesse essa semana de forma gratuita. E ela vai estar falando das experiências das pessoas e da neurociência. Então, tudo isso, bom, dando o serviço é gratuito, online, vai ser ao vivo, inclusive, e tem certificado. Então, assim, eu pergunto para as pessoas por que vocês vão perder, né? Porque Né? é um conhecimento maravilhoso, exatamente. A inscrição é pelo Simpla, é muito simples, e aí, enfim, eu estou convidando todo mundo para poder participar na próxima semana, de segunda a quinta, sempre às 19 horas.
Claro que vão ter uns temas aqui que são mais específicos para os profissionais da área, mas quem quiser saber mais sobre essa questão da ambientação e como isso impacta, também pode Com toda participar. certeza. Olha, Também Patrícia, pode. obrigada por conversar aqui com a gente, fazer a Muito gente obrigada, sentir o Aline. gostinho desse mundo aí da neuroarquitetura. Tenha certeza que os microfones da Nova Brasil FM sempre estarão abertos. Muito obrigada, Aline. Prazer enorme estar aqui com você e falar um pouquinho dessa paixão e que é tão importante. 6h31. Radar. Papo Cabeça.